quem hoje sou. Chamado pra reinar, eu vou multiplicar. Teu amor me envolveu, me conquistou. Eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Eu ouço a tua voz e sei quem hoje sou. Chamado pra reinar, eu vou multiplicar. Teu amor me envolveu, teu amor me escolheu. Voz e sei quem hoje sou. Chamado pra reinar, eu vou multiplicar. O teu amor me envolveu, teu amor me escolheu. Usa-me, Senhor, nada vai me parar. O teu reino chegou, vou avançar. Bom dia, querida Igreja de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Você que está acompanhando também a nossa Escola Bíblica Dominical pelo nosso canal no YouTube, Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Nós estamos hoje aqui para mais um estudo. Hoje é a lição de número 8. Você que tem sua revista, mas não se preocupe, nós vamos estar projetando para você acompanhar aí os slides, acompanhar os estudos. A nossa lição está na página 34, ok? Vamos orar e logo após daremos início à nossa Escola Bíblica Dominical. Oremos. Excelso Deus, querido Pai, graça te damos pela rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, cultuando, adorando, louvando, bendizendo o Teu nome. Senhor, vai em encontro dessas vidas, ó Pai, que estão nesse movimento aí. Senhor, ajude eles a entenderem que só o Senhor Jesus salva, cura e liberta. Nós já estivemos nesta posição, já estivemos neste local em alguns momentos, mas o Senhor nos permitiu estarmos aqui, nos permitiu conhecer a sua palavra e oramos para que eles também possam conhecer. Nós pedimos essas bênçãos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, lição de número 8, palavras que descrevem os membros da igreja, a parte 2, ok? Nós vamos estar então projetando. Amor, joga aí por PowerPoint, ok? E dá um clique no PowerPoint embaixo, só um clique. Aí, ok? Pode deixar aí, vê se está carregando o computador direitinho, por favor. Tá. Então, irmãos, a nossa lição, palavras que descrevem os membros da igreja. Na lição passada nós estudamos algumas palavras, né? Nós aprendemos, quais foram as palavras que nós aprendemos, nós vamos recapitular da lição de número 7, mas vamos então para o versículo-chave da lição de hoje, Atos 2:47, que diz o quê? Louvem a Deus por tudo, louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos, e cada um tinha o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, cada dia a igreja se desenvolvia, crescia. Nós já estudamos isso no nosso culto de quarta-feira, quando nós estamos estudando sobre o livro de Atos. Então hoje nós estamos vendo que isso realmente acontecia. Vamos entender esses nomes que os membros daquela igreja, que também são os nossos nomes que nós recebemos para os nossos dias. Alvo da lição: você aprenderá 5 palavras que descrevem a natureza e o significado de ser membro da igreja. Nós já aprendemos 5 na lição 7,
nós vamos aprender mais 5 palavras hoje que a Bíblia nos convida, ok? O alvo da lição, então, nós seremos capazes de pensar, saber, refletir sobre o significado das 5 palavras que descrevem os membros da igreja: discípulos, santos, eleitos, sacerdote e os do caminho. Não sei se vocês viram, mas na Record passou um filme que eu queria muito assistir e eu esqueci que estava na plataforma, o Paulo, o apóstolo de Cristo. Vocês já viram esse filme? O Paulo, no final da vida, ele é careca, é barbudo. Assista esse filme, é lindo, maravilhoso. E ele fala justamente desse nome que os discípulos, os seguidores de Jesus, são convidados ali quando Nero começa a perseguir a igreja. Os cristãos são usados como tocha humana, pega fogo para poder iluminar as ruas, entendeu? Conta bem essa história da perseguição, começou lá no Império Romano com Nero. Vale a pena assistir o filme, vocês vão entender muito bem essa palavra. Sentir a necessidade de dar bom testemunho como eleitos do Senhor. Aquilo que eu venho chamando os irmãos a pensar, não chamar a atenção, mas chamando a reflexão. A igreja, o reflexo da igreja somos nós, os nossos comportamentos, as nossas atitudes diante do mundo lá fora. Então, o mundo, a Bíblia que o mundo lê somos nós, porque o mundo não entende a palavra de Deus. Eles vão entender a palavra de Deus através das nossas vidas e do nosso testemunho. Viver de acordo com as palavras que descrevem um membro da igreja. Eu não posso só viver a minha vida como crente. Ali vai o crente, não. A pessoa tem que olhar para você, não, realmente aquela pessoa é uma pessoa separada, aquela pessoa é uma pessoa diferente, aquela pessoa realmente vive aquilo que está pregando. Senão, não faz sentido tudo aquilo que nós estamos vivendo, ok? Nós estudamos até agora o quê? Cristãos, irmãos, crentes fiéis, peregrinos e servos. Tudo isso nós estudamos. Se você perdeu alguma lição, está lá no nossa playlist do YouTube. O pastor criou uma playlist lá, Escola Bíblica. Você pode entrar lá e assistir alguma lição que você tenha perdido, ok? Hoje nós vamos estudar só 2, porque o tempo não nos ajuda e a gente tem que ser com calma, tranquilo. Ser discípulo significa o quê? Vamos completar essa frase aí? O que vocês me podiam acrescentar? Ser discípulo significa? Sim, seguidor de Cristo. Mais alguém? Aluno? Mais alguém? Imitador. Ótimo. Engloba tudo isso daí e nós vamos então estudar. Vamos estudar também ser santos. Acredito que talvez dê tempo. Vamos lá então, introdução, vamos para a revista, está aí na parte nossa. Temos visto até aqui, está na lição, pelos termos utilizados na Bíblia para designar os membros da igreja do Senhor Jesus, que pertencer a esta comunidade espiritual é um privilégio. Vamos relembrar. Somos propriedade de Cristo, fazemos parte da sua família, pelo Espírito Santo podemos viver um padrão elevado na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza em Jesus. Somos verdadeiramente livres do poder da morte e do pecado. Então nós estudamos tudo isso agora, que está englobado, nós somos a família de Deus, edifício de Deus, nós temos que viver de forma digna, porque nós fazemos parte da igreja e é um privilégio. É um privilégio fazer parte da igreja, mas eu tenho que fazer jus a esse privilégio, né? Porque senão, é como eu falo, irmãos, aquilo que é importante para nós vai depender do meu comportamento. Como pastor, quando eu dou aconselhamento, a pessoa chega para mim, não, pastor, o meu casamento é importante. Aí eu começo a fazer perguntas simples. Como é que você lida com o seu cônjuge? Aí você vai perceber que ela mesmo fica sem jeito, ou ele, de responder. Aí significa para ele ver que não é tão importante no seu comportamento. Palavras, irmãos, vão ao vento. Não é isso que a gente já aprendeu?
Palavras vão ao vento. O que vai demonstrar se você realmente ama a sua família ou ama aquilo que você diz que ama é a forma que você se comporta, né? Senão é fácil falar da boca para fora, é muito simples. Nós temos que demonstrar com ações. A igreja é a mesma coisa. Eu amo a minha igreja, aí eu faço... Mas aí na hora que a igreja precisa de você, que é um ponto que eu sempre tenho batido na tecla, a igreja não precisa de você só no culto. A igreja não precisa de você só nos eventos. A igreja não precisa de você só nos acontecimentos aqui. A igreja precisa de você para que isso seja evitado. Isso que está acontecendo aqui é a falta da nossa ausência na oração. Aí nós oramos quando acontece o quê? O problema. Aí o mundo precisa da igreja. Mas ele precisa da igreja, nós como membro lá fora do mundo, refletindo a luz de Cristo e levando a mensagem. Porque cada vida que você tira do mundo, você está tirando das garras do inimigo, como também nós fomos retirados. Nós vamos estar fazendo muito mais para o mundo do que você imagina. E essa missão não é só cultuar, porque cultuar, eu expliquei para os irmãos ontem, é serviço. Está aí a tia Daís para ajudar que estudou, eu estudei essa matéria, mas ela estudou mais ainda. Culto é serviço, então eu tenho que servir aqui e fora da igreja. O mundo está precisando da luz, e a luz somos nós. Jesus, sois a luz do mundo e o sal da terra. Continuando, o que é o significado direto da palavra discípulo no grego? É matetes, quer dizer, aprendiz, pupilo, aluno, discípulo. Então nós estamos aqui, se eu digo que eu sou discípulo de Jesus, eu sou o quê? Aluno. Um aluno que vai na escola, não presta atenção na aula, que cola, que faz bagunça, que ele aprende alguma coisa? Não. Então, se eu me digo discípulo, eu estou aqui para aprender. Então, se eu não estou aqui aprendendo, tem alguma coisa errada. Por mais que eu não tenha um cérebro, que tem pessoas que têm uma capacidade de memorização muito grande, isso é verdade. Mas o aprender é o aprender a ser cristão. Você não é obrigado a gravar toda a Bíblia. Isso aí eu só conheço uma pessoa que pode fazer isso, que é um camarada que ele tem uma memória fora de série, coisa. Mas é você saber que mesmo que você não lembra do versículo da parábola onde Jesus diz como você tem que se comportar, mas você lembra do exemplo de Cristo e se comporta como Cristo está pedindo. É isso. Não adianta eu ter toda a Bíblia na mão, né, conhecer tudo e também não praticar. É tão errado quanto. Vamos lá, discípulos. Continuando aí, o termo aqui na revista. Agora a gente vai para discípulo. O termo discípulo vem de uma palavra no grego usada para alguém que está aprendendo. Um aluno. Jesus fez o grande convite: vinde a mim e aprendei de mim. Tem um outro ponto importante nesse versículo, aí também a gente está na página 34, no ponto 1, discípulo, que hoje as pessoas acham que a gente tem que vir a Cristo para Cristo suprir as nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais, mas esquecemos que Jesus falou para a gente aprender dele. Ir só a Jesus e receber aquilo que eu quero e preciso, e depois da meia volta voltar para a minha vidinha, não muda. Não muda. Uma das partes que eu vou pregar no sermão de hoje é isso. O que José de Arimateia fez com Cristo, ele cedeu o seu túmulo, que era da família, por 3 dias, mas ele deu definitivamente o seu coração para Cristo. E é isso, a gente está fazendo ao contrário de José de Arimateia. A gente está emprestando o nosso coração para Jesus em alguns momentos da nossa vida, quando a gente precisa que ele resolva alguma coisa. Depois que é resolvido, eu volto. Então Jesus habita no nosso coração 3 dias, 4 dias, 1 semana, 1 mês. Algum momento que a gente precise, e nos outros a gente esquece de Jesus. Então a gente tem que fazer isso. Aprender de mim. Ele falou, vocês vão vir, mas quando vocês retornam, vocês têm que mudar a vida de vocês. Vocês têm que aprender aquilo que eu estou aqui para ensinar como mestre de vocês, ok? Alguns crentes acham que a única coisa que precisam fazer é aceitar Jesus como Salvador. E só.
mas não é. Depois de ir a Jesus, temos que aprender dele. Existe uma palavra que ficou muito conhecida há uns tempos, eu acho que foi na década de 90, quando começou a surgir o neopentecostalismo, aquela coisa toda. Não, irmão, Jesus só quer o coração. Jesus só quer o coração. Irmão, se você for para a Bíblia, na Bíblia o coração era tido como a razão humana, era como o cérebro hoje. O que a gente aprende hoje, o significado do cérebro, era entendido o coração na época da Bíblia, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Por isso que Salomão diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, Provérbios 4:12. Então, se Jesus quer só o coração, ele quer o quê? Indo para o contexto bíblico, ele quer tudo de nós. Então as pessoas acham que Jesus quer o coração, eu posso viver do jeito que eu quero. Não é possível, irmãos, você dar o coração para Jesus e viver uma vida ao contrário. Não tem, o seu coração será dividido. Se o seu coração é de Jesus, você vai viver como Jesus. Se o seu coração é de Jesus, você vive de uma forma contrária, me perdoe a resposta, mas Jesus não habita no seu coração. Não porque ele não quer. Porque a Bíblia diz que Jesus, eis que estou à porta e bato. O diabo não veio para matar, roubar e destruir. Ele invade, ele mete o pé na porta do seu coração, te machuca, te mata, te destrói, te faz tudo. Jesus não, ele bate e espera que você abra a porta do seu coração. João 13:35 diz assim, se tiveres amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como é que eu tenho? O meu coração é de Jesus, eu não amo o próximo. Meu coração é de Jesus, eu desejo o mal para os outros. Meu coração é de Jesus, mas eu me comporto... Irmão, é uma matemática que não fecha. É uma conta que nenhum astrofísico, qualquer outra pessoa, em qualquer ramo, possa explicar essa súmula. Se o meu coração é de Jesus, eu amo. Então vocês vão saber que todo mundo vão ver para vocês, Jesus está falando, vão olhar para vocês e vão saber que vocês estão sendo meus discípulos, porque vocês estão amando como eu ensinei vocês a amarem o mundo, ok? Continuando, ainda discípulos. Os primeiros crentes podiam literalmente aprender de Jesus por meio dos seus ensinos. Os primeiros cristãos ali da época apostólica, até Atos 1, quando a ascensão de Jesus, quando Jesus subiu aos céus, eles tinham um privilégio, porque eles tinham o quê? Jesus personificado, o próprio Cristo, né? Eles podiam aprender diretamente de Jesus. Nós temos quem? O Espírito Santo, que é a palavra hebraica, grega para Jesus é igual a mim. O mesmo Espírito Santo, ou seja, eu irei e virarei o Consolador, é igual a mim. Então, o Espírito Santo hoje está. E como eu tenho acesso ao Espírito Santo? E como eu tenho acesso aos ensinamentos de Jesus, já que eu não tenho ele corporalmente, presencialmente, porque hoje ele está à destra de Deus? Com os seus ensinamentos, com a palavra de Deus. Poxa, pastor, eu não tenho hoje Jesus na minha frente, mas eu tenho o quê? Os seus ensinamentos aqui deixados para os seus apóstolos. Então eu não tenho que dar desculpa, eu não tenho como aprender de Jesus. Tem sim, mas eu não quero aprender porque eu não quero ler a Bíblia, eu não quero aprender da sua palavra. E continuando, a natureza gloriosa do Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Ali Jesus, capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 8, ele está falando, quando ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Fala, aquele que está em mim dá muito fruto, aquele que não está, ele seca e morre. E o texto ainda vai mais além, diz que pega aquele coisa e joga no fogo porque não serve para nada. Um galho seco, ele não tem serventia. A responsabilidade nossa começa com o grande processo de aprender as grandes lições que achamos na palavra de Deus. Aí eu vou para o texto que vocês conhecem de cor, João 5,39, examinar as escrituras, porque cuidais nelas ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Nós temos examinado as escrituras, nós temos aprendido. É como eu falei, nós temos que ser crentes berianos. Lembra dos crentes beré? Enquanto Paulo estava pregando, eles estavam vendo lá se Paulo estava falando alguma coisa que estava fora da revelação e do texto. Se eu pregar alguma coisa aqui, os irmãos entenderem que tem alguma dificuldade, é dever de vocês
acessar e chamar pastor, olha, no evangelho não está assim não. Nós vamos conversar, eu posso ter errado, eu já preguei alguma coisa e não ter aquele tempo de examinar tudo e falar uma coisa e depois perceber, poxa, não é bem assim. Então, o que está acontecendo com o mundo de hoje? As pessoas não examinam a palavra, chega um pregador e prega qualquer coisa e a gente está recebendo, está engolindo. Tem pessoas que inventam texto bíblico, né? Tem pessoas que criam texto bíblico, criam promessas que não existem e por aí vão. E aí a pessoa não cria aquilo que eu chamo sempre, não criam raízes. O cristão tem que criar raízes, porque se ele não criar raiz, o que é que acontece com a árvore que não tem raiz? Ela cai, ela tomba, porque a raiz a raiz é que nutre. Você sabe muito bem, vocês já devem ter visto, não precisa ser botânico nem jardineiro para saber que a planta ela se nutre com as raízes. É de lá que ela tira do solo a água, tira os seus nutrientes. Sem raiz, o cristão pode ser uma árvore estrondosa, mas ele vai acabar caindo, ok? Continuando então sobre discípulo. O autor da carta aos Hebreus alerta sobre o perigo de parar de aprender. Tem um perigo de parar de aprender. É igual aquela pessoa que tem uma profissão e não se atualiza. Ela vai ficar fora do mercado e vai chegar uma pessoa nova, com ideias novas, e vai se surpreender. Olha o que diz o texto de Hebreus, se você quiser marcar na sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 5, versículo de 11 a 14, diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-la. O autor aqui está sendo direto com eles. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Tem agora uma moda aí, que vai parecer que eu estou criticando, mas fora disso, que alguns pastores que dizem assim, diga que eu respondo, faça a pergunta que eu respondo. Alguns pastores, não vou citar nome, uma pergunta rápida, resposta rápida. Para os pastores, irmão, tem cada pergunta, eu sei que tem perguntas que o pessoal faz de bobeira, mas tem perguntas que é sério, o pessoal fazendo pergunta de ordem lá quando a pessoa foi batizado. Lá, entendeu? Coisa que a pessoa já deveria saber no seu coração aquilo, sim ou não. Ainda tanto tempo, por que tem dúvida? Porque a pessoa quer encontrar suas próprias vontades, quer tudo, e não quer aceitar a verdade. E aí, cria-se, não, mas o pastor disse, o outro pastor disse aquilo não sei o quê, e a pessoa não sabe coisas simples das Escrituras, coisas bobas, entendeu? Que a gente fica assim pensando, meu Deus, a pessoa não sabe isso, é uma coisa que já devia ter passado, já devia estar no coração, não precisa estar no texto, mas no coração, sabendo que aquilo ali é sim ou é não, ok? Em vez de... Pode falar, meu irmão. Exatamente, não quer avançar. Não quer avançar. Já pensou se o pastor tivesse que toda a família de vocês fazer um curso bíblico para a família de vocês? A nossa igreja hoje tem um número determinado. Já seria quase impossível o pastor fazer isso. Eu tenho que ir lá na sua casa, marcar um dia de estudo e ensinar a Bíblia para vocês. Quem tem que fazer isso são vocês. Vocês estão aprendendo para ensinar. Ou estão aprendendo para quê? Para ficar guardado? Não, é para ensinar seus filhos, sua esposa, seu esposo, quem quer que seja que venha até você no seu trabalho, é para isso, é para desenvolvimento da fé cristã, tanto sua quanto das pessoas que Deus vai trazer a você, certo? Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Pastor Luiz Saião, que eu gosto muito, foi professor da Daís e reitor do Seminário do Sul. Eu tenho o privilégio de sempre estar lendo os textos dele, ele é muito bom, ele é hebraísta. Ele estava escrevendo sobre os crianção, né? Os cristãos crianção, que é uma crianção, né? Ele quis, assim, de uma forma bem simplória, é uma criança grande, né?
É igual aquela criança com determinada idade, 12 anos, fazendo pirraça de uma criança de 1, 2 anos. Não pode. E nós estamos, às vezes, no mesmo caminho. A gente faz pirraça por coisa tão simples que é uma atitude infantilizada, infantil. Nós temos que amadurecer na vida, para a vida e também na fé. Poxa, o pastor me chamou a atenção. Eu estou errado. Quando o pai da gente chama a atenção, você pode ver que todas as vezes que o seu pai te chamou a atenção, em que você estava errado e ele está certo, e você não seguiu o conselho, o que aconteceu? Deu errado. Não foi? Então você já aprendeu que quando alguém aponta o seu erro, por mais que aquela pessoa faça com amor ou sem amor, mas aqui a gente faz com amor, não é para ficar apontando a sua falha, é para que você deixe aquele erro e volte e comece a fazer o certo. O pastor não vai chamar você e falar, meu irmão, você errou, simplesmente para ter uma conversa com você, ou simplesmente para ficar apontando a sua falha. De forma alguma, não é o meu dever como cristão e muito menos como pastor. O meu dever é que eu vejo que você não está indo para um caminho muito bom, eu chamo você, meu irmão, esse é o caminho melhor para a sua vida. E tem outro ainda pior, aquela pessoa que sabe o que é errado e o que é certo, aí ela vem perguntando para você, porque ela quer alguém que, assim como eu posso dizer, alguém que aceite, que compartilhe da mesma opinião dela. Você pode ver que tem pessoas que têm amizades convenientes, são pessoas que pensam igual a ela, já percebeu? Aquela pessoa, ela é amiga de fulano ou amigo de ciclano, por quê? Porque aquela pessoa defende o ideal dela. Então ela não quer quem fique mostrando o erro. É assim, tem gente que é assim. Pastor, mas não, olha só, meu irmão, não dá para abrir mão disso. Isso aqui é bíblico, é a palavra de Deus, é o certo. Agora, se você quiser seguir nesse caminho, eu não sou seu pai, nem sua mãe, nem sou você para impedir que você tome e continue nesse erro. Obrigado, meu irmão. Mas é uma decisão sua, o caminho certo. E o mais incrível é que a pessoa sabe qual é o caminho certo. Então, o que ela está fazendo? É uma pirraça, digamos, com ela mesma. E ela está vendo que o erro está prosseguindo, está dando errado, e ela vai, naquele caminho e não para. Continuando. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Irmãos, tem coisas que não dá mais para a gente ficar discutindo. Não dá. Infelizmente, não dá. Quando você vem com a pessoa, você olha para a pessoa e você só tem uma coisa, você sabe a resposta. Tem coisas que eu faço só isso, irmãos. Você sabe muito bem qual é a resposta. Aí a pessoa fica assim, constrangida com a abordagem e sai. Isso Jesus fez. Jesus no início começou lá com os discípulos, mas teve um momento que Jesus falou duro. Quando Jesus estava falando lá duro, que a multidão estava indo embora, aí Pedro falou o quê? Jesus, o pessoal está indo embora porque a palavra é dura. Falou, você quer ir também não? Você quer seguir? Pode ir embora. Não, para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, Jesus chegou no templo e falou, bando de víboras, Jesus chamou homens, vocês são como sepulcro caiado. Ele falou com homens que conheciam a Bíblia, que estavam ali ensinando, e não falou com qualquer um, não. Aí vai ficar de amorzinho com uma pessoa que é o doutor da lei, que devia estar ensinando certo, está ensinando errado. Não, vocês são como sepulcro caiado. Por fora é muito bonito, mas por dentro só tem podridão. Pô, já pensou? É uma palavra dura, mas Jesus falava no tempo certo. Teve um momento que Jesus começou a chamar a atenção de Pedro, chamar a atenção dos discípulos, porque já era 3 anos com ele, viu ele curar, viu ele ensinar. A gente estava, não é querendo fazer comercial longe disso, mas vendo a parábola Jesus, lá na Record, e a gente viu, eles fazem uma ensinação muito legal, mas é interessante. Os discípulos acabaram de alimentar uma multidão, quando veio aparecer outra multidão, já não sabiam o que fazer. E Jesus fica assim, sem saber, aonde os discípulos, ele começa a pregar e ensinar, poxa, acabaram de aprender, de ver, aí passa por uma situação idêntica, não sabe o que fazer. A gente tem que começar a amadurecer, a aprender, crescimento, experiência para o nosso desenvolvimento, certo? Continuando então. Há crentes que pararam de aprender e por isso devem voltar para o jardim de infância. Infelizmente é isso. Aprender ali aquele beabá,
repetindo João 15:8, o verdadeiro discípulo é aquele que continua aprendendo, e assim vos tornareis meus discípulos, ou seja, aprender de Jesus. O discípulo, ele precisa continuar aprendendo, irmãos. Você pode ter 30 anos como cristão, você pode ter lido a Bíblia 30 vezes, mas sempre vai, porque a palavra de Deus, ela se renova, né, se renova em nossas vidas. Então, quando você já deve ter tido essa experiência, você pega o mesmo texto, você leu 2 vezes, quando você lê na segunda, terceira, tem um significado diferente, porque Deus quer falar com você daquela forma naquele momento. Então a Bíblia, ela é viva, eficaz, ela é uma espada de 2 gumes, ela corta até a medula, né? Para cá e para lá. Então a gente tem que ter a Bíblia e a palavra de Deus. O discípulo de Jesus está aqui para aprender. Ele é um aprendiz. E se ele não estiver para aprender, ele não vai desenvolver a sua fé cristã. E é por isso que às vezes você não entende, poxa, pastor, por que fulano ou as pessoas que a gente vê é tão devagar na fé, não quer aprender, não quer desenvolver. E infelizmente hoje ainda existem igrejas para esse público. Agora existem igrejas de tudo quanto é tipo, irmãos. Hoje você pode escolher, porque as pessoas não querem se adaptar ao evangelho, querem que o evangelho se adapte a ele. Ele quer uma igreja desse jeito, um pastor desse jeito, se comportar desse jeito. Tem igreja para tudo hoje, para todos os gostos. Por quê? São pessoas, não, vamos adaptar isso aqui, porque o pessoal não está gostando. E aí a igreja, em vez de se adaptar ao contexto bíblico, ela se adapta aos desejos das pessoas. Isso não é evangelho. Não funciona. E você pode ver, quem vai nesse caminho, você pode ver que não tem uma fé amadurecida, não sabe nada de o que é ser cristão. Conclusão sobre discípulo. Jesus é um modelo para nós, seus discípulos. Devemos seguir. Após sermos salvos por Cristo, pela habitação do Espírito Santo, podemos ser seus verdadeiros seguidores. Aqueles que produzem muito frutos são autênticos discípulos de Jesus. Os que buscam cumprir a mensagem contida em João 12,14, a saber, os que creem no Senhor. Então, se eu não sei como me comportar, eu tenho um modelo. Qual é o modelo? É o pastor Jovelino? Não. Qual é o modelo do discípulo de Jesus? É Cristo. Como o hebreu fala, fitando meus olhos em Cristo, autor e consumador da minha fé. Se eu não sei como me comportar, eu vou para as parábolas de Jesus. Por isso que o pastor, hoje, quando você quer começar a ler a Bíblia toda, começa pelos evangelhos. O Velho Testamento é muito bom, tem palavras maravilhosas, ensinamentos muito maravilhosos, mas você começando no Novo Testamento vai fazer sentido a sua fé. Então, comece a ler Mateus, depois você lê Marcos, depois você lê Lucas. Vai devagar, lê uma vez um capítulo, lê 2 vezes, para você aprender em Jesus como se comportar como um verdadeiro discípulo. Agora vamos refletir a aplicação do que nós aprendemos até agora. Ser discípulo significa ser aluno de Cristo, aprender dele, imitá-lo, segui-lo. Tudo aquilo que vocês disseram lá no início, quando eu fiz a pergunta, lembra? Então vocês estão no caminho certo. Então nós temos que o quê? Ser alunos de Cristo. Não é ser aluno do pastor ou ser aluno da igreja. Ser aluno de Jesus. Aprender dele e imitá-lo. É como eu falei, se eu estou aprendendo, eu vou encontro a imitar e segui-lo. Automaticamente o discípulo, ele está seguindo a Jesus. Agora vamos para uma pergunta pessoal para nós. 2 perguntas. Qual a última coisa que você aprendeu de Cristo que mudou algo em sua vida? Quem vai ser o primeiro a responder? Uma coisa que você pegou na Bíblia, leu, e depois você praticou, você viu que realmente não tinha observado. Passou o quê? Ser mais paciente. O irmão Silvio falou que ele aprendeu a ser mais paciente com Jesus. Quem aí vai falar também? Sem vergonha, irmãos. Fala aí. Aí, ó, o Sidão falou que passou a ser mais obediente. A Daís compartilhou que passou a ser mais amável. E aí, alguém mais? João. Ser mais tolerante. Isso aí, né? Compassivo, né? A fé. O Claudeci compartilhou que aprendeu a ter mais a fé em Jesus.
É isso, irmãos. Ao mesmo tempo que parece ser difícil, porque quando nós olhamos a Bíblia, eu estou aqui no João, né? Evangelho de João, na minha Bíblia está a página 1292. É muita coisa, a gente não lê um livro nem de 100 páginas, né? A gente não tem o hábito de ler. Para ler um livro de 100 páginas, a gente já tem dificuldade. Automaticamente a gente vai ter a dificuldade. Só que a gente vai olhar a Bíblia para o seu todo. A gente tem que olhar para a Bíblia no seu autor, que é Jesus. Então eu começo pelos Evangelhos. Começo a ler Mateus, são só 28 capítulos. Eu vou para Marcos, apenas 16 capítulos. Eu vou para Lucas, 24 capítulos. Então eu vou devagarzinho e vou para o principal, que é Jesus. Então é isso. Se você tem dificuldade de ler alguns textos, começa com os Evangelhos, lê, relê. Fica ali. João, então, é maravilhoso. O Evangelho de João é muito prático, né? Porque o Evangelho... minha irmã Cláudia, bom dia. Então, o Evangelho de João é muito prático, ele é um Evangelho universal. Então, lê o Evangelho de João também. Fica aí desse caminho que, com certeza, você vai desenvolver muito a sua fé, porque você vai estar olhando para Jesus. Você já respondeu, né? Quando foi isso? Isso aí é quando você aprendeu. E isso é assim, foi quando eu li alguma coisa referente ao que eu estou aprendendo. Então, olha a importância da leitura bíblica, porque você passou a aprender aquilo a partir do momento que você teve acesso à palavra de Deus. Amém? Vamos para o segundo ponto, então. Agora, ser santo. Está na página 35, ok? 35 da nossa lição. Perdão. Santos. Santos, em grego, ágios. Algo muito santo, um santo. E também significa ser separado, ok? A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus e chamado para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Olha como é o início da carta de Paulo, né? Paulo, quando escreve, ele se apresenta, apóstolo de Cristo e tudo. E no segundo versículo ele fala uma coisa maravilhosa. A igreja que está em Coríntio, aos santos em Cristo. Olha como é que Paulo chama os crentes daquela igreja. Então, nós somos também a igreja de Cristo, como a igreja de Coríntio. Então, nós somos o quê? Os santificados em Cristo e chamados para serem santos. Irmãos, nós somos somos chamados para sermos separados do mundo. Se nós não formos separados do mundo, somos iguais ao mundo, nós não estamos vivendo uma vida santa, santificada, ok? Continuando para a lição. Todos os crentes são chamados na Bíblia de santos, todos. Até no Velho Testamento também tem essa designação. A santidade é um alvo primordial de todo cristão. E aqueles que aceitam a mensagem da salvação são, por isso mesmo, denominados santos. O alvo, porque a salvação, aqui, muitas denominações acreditam que a salvação ela é um processo. Não. A salvação ela é um ato. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz antes de você existir, antes de haver mundo, porque a promessa já estava sendo cumprida. E a partir do momento que você nasce, você já nasce salvo, porque Jesus já morreu por você. Vai manifestar essa salvação a partir do reconhecimento dessa fé. Mas depois que você aceita Jesus, só tem um processo, que é a santificação. A santificação, ela é todo dia. Todo dia o meu alvo é Cristo. Eu tenho que me santificar, eu tenho que me separar. Por isso que eu falei com os irmãos ontem no encontro, a vida cristã ela é feita de reflexão. Eu tenho que refletir. Chegou no final do dia, eu tenho que refletir como foi o meu comportamento durante esse dia. Se eu errei, eu tenho que ir lá chorar, me lamentar. Ai, Deus, meu Deus. Não, é orar, Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude a ser melhor. Eu não me comportei bem nessa situação, nesse determinado momento, mas amanhã eu quero que o Senhor me dê uma nova oportunidade de ser melhor. É isso. Agora, se eu vivo uma vida cristã sem reflexão, eu vou vivendo a vida. Vou errando, vou batendo na cabeça, vou me atrapalhando, vou caindo, vou me escapelando, cada pedra eu vou me jogando, e nunca é o quê? Nunca muda.
Então eu refleti, a minha atitude hoje não foi uma atitude boa, na minha concepção, em contra a palavra de Deus, porque o cristão ele não tem que ter opinião própria. A opinião dele é baseada onde? Na palavra de Deus. Opinião própria, a gente vai sair da vontade de Deus. Então, se a minha opinião, que de acordo com a palavra de Deus, eu errei, eu tenho que pedir meu perdão a Deus e pedir a Deus para me dar outra oportunidade no dia de amanhã eu ser melhor, ok? Em Cristo, o ser humano vai sendo transformado em seu caráter moral mediante o fruto do Espírito Santo, segundo a própria imagem de Cristo. A cada dia eu tenho que parecer mais com Jesus. Se cada dia eu pareço menos com Jesus, eu não estou buscando a santidade. A santidade é eu me parecer com Cristo, ok? A palavra santo, por si mesmo, indica alguém dedicado, separado para Deus. Por que eu fui separado para Deus? Porque Jesus morreu por mim. Então, eu tenho que ser separado. O nome de Deus é santo, como diz em Lucas. E os que confiam em Cristo, ungido de Deus, compartilham agora também, no futuro, a sua perfeita santidade, mediante a regeneração de aspectos de sua natureza. A nossa natureza pecaminosa, pecadora, precisa ser regenerada em Jesus. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem. Ao acordar, ao levantar, ao trabalhar, ao agir, ao falar, ao pensar, tudo tem que ser santo. Assim como Deus que o chamou é santo, a gente tem que ser imitadores de Cristo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Jesus falou que vocês vão ser santos porque eu sou. E vocês são meus discípulos. Vocês estão me seguindo. Vocês estão olhando para mim como sou o alvo de vocês. Então, se eu não estou tendo a santidade como a minha mola motivadora, tem alguma coisa errada. Eu estou deixando a vontade humana me seguir. Aquilo que eu falei, tem duas formas de você viver a vida cristã: ou fazendo a vontade de Deus, ou fazendo a sua vontade. Fazer a sua vontade, você já viu que dá errado. Ou você ainda precisa continuar errando para poder continuar quebrando a cabeça? Não. Então, se você fizer a vontade de Deus, com certeza vai dar certo. Vamos lá, continuando. Como membros da comunidade, tem 3 coisas que aí o autor separa quando eu digo a questão de ser santos. Primeiro, no Novo Testamento, santo é aplicado aos crentes em 3 sentidos. Primeiro, como membros de uma comunidade visível e local. Vamos então exercitar um pouquinho a Bíblia, para a gente não ficar só o pastor fala, vocês ouvem. Quem não tem a Bíblia pode pegar ali. Vamos abrir aí agora esses textos todinho. O pastor não vai botar aqui para vocês não, vocês vão abrir. Vamos primeiro abrir Atos 9, 32, 41, depois 27, 26, 10. Quem vai ser o primeiro a abrir aí para mim, por favor? Vamos lá, vamos ler a Bíblia aí. Para poder nós termos um pouco mais de familiaridade com a Bíblia. Atos 9, 32 primeiro, e depois versículo 41. Quem achou pode ler. É 32, hein? 9:32. Isso mesmo, Pedro viajava por toda parte. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era o homem paralítico, fazia 8 e não saía da cama. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo curou você. Então, a ação de Deus na nossa vida tem que estar presente. Agora vamos ao versículo 41.
Isso. Bota aí. Amém. Então você vê que Pedro foi lá, curou essa pessoa, mostrou e chamou a igreja para compartilhar daquele ensinamento e continuar. Olha só o compromisso que a igreja tem. Agora lá em Atos 26:10, quem abriu? Isso. Aí a mudança da vida de quem? De Paulo. Paulo dando o quê? O seu testemunho visível diante da perseguição que ele está recebendo. Então, aqui na vida, nós vamos ter que ser, como membros da igreja, ou seja, visível e local. A igreja, essa comunidade tem que olhar para nós que somos membros dessa igreja e ver Jesus em nós e ver a diferença do nosso comportamento. Segundo, como membros da comunidade espiritual. 1 Coríntios 2 nós já lemos. Agora vamos para Colossenses 3:2. Quem vai abrir aí? Isso. Não, é Colossenses 3:2. 3:2. Amém? Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unido com Deus. Então, a comunidade, o que é espiritual, nós temos que pensar no quê? Nas coisas que são do alto, de cima, onde Cristo está. É lá que nós temos que pensar. Terceiro ponto, como pessoas individualmente santas. Primeiro, Efésios 1:18, o outro abre Colossenses 1:12 e o outro abre Apocalipse 13:10. Vamos lá, vamos ler. Efésios 1:18. Isso. Quem foi? Pode falar, Claudinha. 1:18. Amém. Aqui está assim: peço que Deus abra a mente de vocês para que sejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Nós temos que ser a luz para este mundo e prova da esperança. Quem abriu Colossenses 1:12? Pode ler. Amém? Então, e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino de luz para o seu povo. Então a gente tem que estar aqui para ser luz. Quem abriu Apocalipse 13:10?
Amém? Na nossa tradução diz assim: quem tem de ser preso será preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Nós estamos prontos para isso? Para ser pessoas santas? Como eu falei com vocês, assistam o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu vou ver se eu lembro se botar no grupo da igreja. Irmãos, é lindo, mas ao mesmo tempo difícil. Lucas foi lá na prisão, né, para escrever o Atos dos Apóstolos junto com Paulo. Os cristãos, irmãos, eram feitos o quê? Não tinha aquelas arenas do grego com os leões. Os cristãos eram jogados nas arenas para ser comidos pelos leões. Os cristãos, por Nero, eram colocados nessas tochas para iluminar a cidade, botado e queimado viva lá para virar a iluminação da rua. Paulo foi condenado por ter queimado Roma, mas na verdade foi Nero para botar a culpa em Paulo para poder perseguir os cristãos. E é lindo que no final do filme tem uma frase assim: esse filme é dedicado a todos que morreram por Cristo. Irmãos, eu chorei quando eu vi essa frase, porque o filme é verdadeiro, é isso que aconteceu. E um dia pode chegar na tribulação que vai vir. Então a gente tem que aproveitar esse momento que ainda a nossa perseguição aqui, né, ela é pequena. Nos outros países os cristãos são mortos e tudo, para a gente aproveitar essa oportunidade para o quê? Para desenvolver a nossa fé e pregar a palavra de Deus. Amém? Então vamos pensar vamos refletir no que nós estudamos sobre santo. Hoje você é mais santo ou menos imperfeito que ontem? Sim ou não? Você tem que responder a você. Segunda pergunta: seu caráter tem sido transformado por Deus de maneira que cada dia você fique mais parecido com Jesus? Amém. Que essa tem que ser a nossa resposta a todos os dias. Amém? Então chegamos ao final da nossa lição de hoje. E na próxima semana nós vamos estudar eleitos, sacerdotes e os do caminho. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Nós temos que levar no nosso coração que nós somos discípulos de Cristo e nós somos separados desse mundo. Nós temos que ser santos. Oremos. Excelso Deus, querido Pai, obrigado pela rica oportunidade nessa manhã de estarmos aqui em Tua casa aprendendo do Senhor, que possamos de fato, Senhor, estar desenvolvendo a nossa fé, aprendendo. O cristão não pode parar de aprender. Todo dia ele precisa aprender do seu mestre, de Jesus, tendo a palavra de Deus como seu livro de regra de fé e prática, não deixando de examinar as escrituras, não deixando de aprender da tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor nos convida a sermos santos, separados, e a cada dia temos que ser melhores, a cada dia temos que refletir as nossas atitudes, as nossas ações, para sabermos se estamos parecidos com Jesus, se estamos refletindo a luz de Cristo, se estamos sendo sal da terra, porque a tua palavra diz: se o sal ele não der sabor, ele não serve para nada, a não ser jogado fora e ser pisado, mas que nós podemos não nos esconder, porque a tua palavra diz que a luz que se for escondida debaixo de um cesto, ela não serve, ela não tem serventia. Nós temos que iluminar este mundo perdido, temos que brilhar como a luz de Cristo neste mundo. Nós pedimos, Senhor, a oportunidade a cada dia de sermos santos, seus servos, aprendendo da tua palavra e exercendo aquilo que aqui aprendemos, e possamos desenvolver a nossa fé a cada dia. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, logo mais à noite temos o nosso culto de Páscoa, né? Lembrando que hoje Jesus ressuscitou pela história do calendário cristão. Então hoje ele ressuscitou. Então nós lembramos quando o anjo chegou: por que procurais entre os mortos aquele que vive? O nosso Senhor Jesus está vivo e vive e reina para sempre. Amém? A oração silenciosa, estamos encerrando a nossa EBD de hoje. Deus abençoe os irmãos, você também que acompanhou no nosso canal. Deus abençoe a sua vida e o seu lar.